Fora todo cansaço. Fora toda dúvida, toda incredulidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Podem se sentar. Hoje eu gostaria de continuar aquela série de mensagens, né? Os domingos, que foi a primeira, nós falamos sobre o chamado evangelístico. Lembram disso? O último domingo que eu preguei sobre o chamado evangelístico. Vocês lembram disso? Amém? Foi no último domingo, né? Creio que foi. Vamos continuar hoje. Hoje falar sobre mais um chamado, que é o chamado do Mestre. Amém? Efésios capítulo 4. Costumamos chamar também às vezes de ministério de ensino, né? Efésios capítulo 4. No versículo 7 em diante diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, é até a perfeição, até o fim. Ou seja, ainda não chegou esse fim, não é verdade? Não chegou, nós ainda não estamos, teremos nosso corpo glorificado, não é verdade? Então, enquanto estivermos sendo aperfeiçoados, até o fim, esses ministérios foram dados à igreja. Todo mundo, de alguma forma, vai ter alguma ligação, né? Alguma área que ela vai ter mais afinidade, mas não serão todos, nem são todos que têm um chamado específico para ser profeta, para ser apóstolo, pastor, mestre. Isso é a minoria, ok? É como os sacerdotes lá e o templo e a Israel. Havia Israel de Deus e só uma tribo, né, que foi separada exclusivamente para aquele ministério chamado. Amém? Agora todo mundo dentro do corpo de Cristo vai estar sempre ligado com alguma dessas áreas ali. Pode ser uma área mais de ensino, no serviço, no pastoreio ou profético. Não necessariamente que ela vai ser ordenada naquele ministério, vai ser um chamado específico sacerdotal. Amém? Pode ser que e precisamos muito mais, inclusive, né, de pessoas em todas as áreas da sociedade, cheias do Espírito Santo, né, e lá dentro do chamado dela, né, com o pai, com a mãe, no seu trabalho, nos seus negócios, ela vai estar levando o reino de Deus também. Amém? Trazendo os princípios de Deus, ela vai estar pregando a maneira dela, falando de Jesus. Mas esses 5 ministérios são importantes não só para nós olharmos, existe aquela pessoa lá, mas para que nós venhamos também nos mover dentro daquela área. Lembra que nós quando falamos do evangelístico, por exemplo? Todo mundo tem que falar de Jesus, amém? É só o evangelista? Não, só ele que foi chamado lá, ele que fala de Jesus. Todo mundo tem que falar de Jesus, é a grande comissão. Embora ele tenha um chamado específico naquela área, tanto para falar, mas além de falar, o chamado dele também é levar as pessoas, criar esse ambiente dentro da igreja, para que as pessoas falem de Jesus, né? Ele que está sempre se movimentando, qual que é a próxima estratégia, as próximas maneiras que nós vamos fazer.
dessa maneira. Da mesma forma, o ensino. Não é só para ele saber. Senão seria só para ele, o cara que fica estudando a Bíblia. Né? O cara que fica estudando sobre a palavra de Deus. Não. Ele vai gerar esse ambiente, ele vai criar, ele que vai, normalmente vão estar liderando os seminários, os cursos, organizando para que a igreja, percebendo se a igreja está recebendo, sendo bem alimentada com a palavra de Deus. Amém? E nós, no nosso dia a dia, temos que estar sempre estudando. Talvez não é todo mundo que vai se dedicar profundamente na palavra de Deus e para ensinar a palavra de Deus, mas todo mundo precisa conhecer a palavra de Deus. Não é só para um ou outro, é o alimento do nosso espírito. Aleluia! A palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. Não só do mestre, é o alimento de todos nós. Todos aqueles que têm Jesus. Aleluia! Não tem como você ser cristão e não ler a Bíblia. Não sou cristão, não leio a Bíblia, não conheço nada da palavra de Deus, não ouço a palavra de Deus. Está meio estranho. É como uma pessoa que não come, não se alimenta. Não é verdade? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode até fazer um jejum ali, né? Mas tem um limite, daqui a pouco começa a definhar, vai morrer. Assim, espiritualmente, a pessoa para de se alimentar da palavra de Deus, para de estar firmada na palavra de Deus, vai cair. Mas da mesma forma, não é só isso, né? O Ministério de Ensino, ele tem uma direção para cuidar do corpo de Cristo. Para cuidar, veja que ele tem a ver, ali na continuação fala, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Os 5 ministérios fazem isso. Ao redor, por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, Efésios 4:16. De que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Percebe que é para cuidar, para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Não é verdade? Hoje em dia, queridos, é uma era um tempo de muita informação. É muito fácil, qualquer assunto, você abre o Google ali, liga o Google e faz uma pergunta. E vai aparecer ali. Mas as pessoas não sabem peneirar. As pessoas não estão cheias do Espírito Santo, nem muito menos cheias da palavra de Deus. A pessoa nunca ouviu aquele assunto, ela simplesmente vai direto pro Google lá, se ela não está cheia da palavra de Deus, se não é uma pessoa que tenha conhecimento já da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, ela vai se perder. Porque hoje tem teologia de tudo quanto é tipo. Totalmente contrárias à verdade bíblica. Mas as pessoas não sabem. Elas não sabem distinguir. Por isso que existe um ministério. E a Bíblia fala que não é para muitos serem. Não sejam muitos, não. Cada um sobe aqui, aí depois tem que repregar. Entendeu? Não coloca todo mundo para pregar. Tem muitos chamados dentro da igreja. Amém? Senão, daqui a pouco vem um aqui e fala um negócio, daí vem outro e fala outro negócio, daí fica aquela coisa meio... Não, porque cada um interpreta, né? A tua interpretação não é assim. Existem algumas coisas na palavra de Deus que possam até ter uma certa diferença entre um e outro. Né? Como quando a gente está lá na reunião de pastores. Né? Existem pastores, existem algumas coisas, ele pensa um pouco diferente. Porque algumas coisas é possível você ter algum pensamento diferente. Agora, existem coisas que não tem como você ter diferença, senão você não pode nem se considerar cristão. Tem coisas que não, a partir daqui você já não é mais evangélico, você já não é cristão. Já não está nos mesmos princípios, você está pensando num negócio aí que... Esse aqui é a Bíblia, não tem... Esse versículo é isso aqui que está querendo dizer mesmo, não está querendo dizer outra coisa. Não, mas eu acho que não, mas você já está inventando já. Por isso que Deus colocou pessoas para o chamado. Para isso, para estarem cuidando. Para que não entre aquele tipo de heresia dentro da igreja. Para proteger. Amém? E para discipular as pessoas. Agora nós já vamos chegar lá. Em 1 Coríntios capítulo 12, também fala, né,
dos 5 ministérios, 1 Coríntios, capítulo 12. No versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, assim por diante. Aí ele fala, porventura são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar, falar em outras línguas, interpretam nós todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Porque aqui ele está falando de ministério, de chamado. Todo mundo pode orar no Espírito, né? No sentido de oração. Agora não é todo mundo que vai ter, ele está falando aqui de falar e interpretação de línguas como um ministério, como um chamado. Da mesma forma, todo mundo pode orar por curas, milagres, mas nem todo mundo vai ser um operador de milagres. Amém? Todo mundo tem o ID de Deus, mas não é todo mundo que vai ser. Todo mundo pode ouvir a voz de Deus, pode orar e deve orar e ouvir a voz de Deus, ter sonhos, visões. Mas não é todo mundo que vai ser profeta. Vai ter um chamado voltado para aquela área. Todo mundo tem que conhecer a palavra de Deus e saber falar de Jesus para as pessoas, conhecer se a pessoa tiver fazer uma pergunta, mas não é todo mundo vai ter um chamado, um encargo de mestre. Por quê? É uma responsabilidade muito grande que não foi dada por todo mundo. Amém? E aí, aqui quando nós vamos no original, né, é didáscalos, que é a palavra no grego ali do professor, significa professor, na verdade. A palavra mestre significa professor. Pode descrever também bastante a relação, né, principalmente a primeira parte ali, fala dessa palavra, tem uma descrição bastante quando aquela relação entre o pupilo e o seu professor, ou entre o mestre e o aprendiz. Amém? Então é essa relação que há entre o mestre. Lembra que Jesus era muito chamado de mestre, né? As pessoas eram chamadas de os mestres, né? Os rabinos, que é daí já a origem hebraica, porque no hebraico é rabi, que é meu grande mestre, ou meu ilustre Senhor. Tem a ver, as duas palavras, elas são a mesma coisa, na verdade, né? Basicamente significam professor, tanto rabi quanto didáscalos. Rabi mais do hebraico. Por isso que os judeus têm lá os seus rabinos, né? E tinha os rabinos. Paulo era um rabino, não é verdade? Ele era não era saduceu, ele era fariseu, mas era um rabino. Assim como existiam vários rabinos, eles tinham os seus discípulos. Já existiam os discípulos lá. E aí Jesus, por isso que eram os discípulos, porque Jesus era reconhecido, todo mundo, inclusive os saduceus, os fariseus, reconheciam ele como um mestre. Ele é um mestre, se ele é um mestre, ele tem discípulo. Amém? Pessoas que seguem a sua doutrina, o seu ensinamento, a sua maneira de pensar. Se ele fosse um discípulo de um saduceu, ele teria uma mentalidade de saduceu. Se ele é do fariseu, ele tem uma mentalidade de fariseu. Se ele era um discípulo de Jesus, tinha os princípios de Jesus. Amém? Por isso que é tão poderoso na igreja o ensino. Para aquela pessoa, aquele ministério, ele vai nortear a maneira da igreja pensar. A doutrina daquela igreja. Percebe? Já pensou se todo mundo for, daí cada um fala, mas eu acho que é diferente, eu acho que vai ficar uma bagunça aquele negócio. Não é verdade? Não, mas eu acho que... Vamos orar então, irmãos. Esse é um ponto muito divergente. Estamos falando de coisa da Bíblia, não estou falando nem de liderança, de outras coisas. Estou falando de princípios bíblicos. Coisa que tem que estar bem firmada, não é assim, não, mas eu li aqui, eu acho que veio um anjo para mim e falou... Não é assim. O que está na Bíblia? Qual que é os princípios da palavra de Deus? Até, às vezes, eu começo a pensar na maneira de pastorear. Né? Todo mundo vai pastorear, né? Mas às vezes vai conversar com o pastor, às vezes ele vai ouvir mais, né? Se for um apóstolo, talvez ele já vai querer te animar para você passar de nível, para você avançar, né? Sempre com essa visão, né? Às vezes a pessoa quer só ouvir, mas o ministério apostólico sempre é de desativar, ativar, na verdade, você para você avançar. Tá bom, então eu vou te dar aqui. Você quer a resposta de como que nós vamos passar aí dessa aqui para outra? Mas a pessoa não quer, ela só quer falar.
né? Se ela for para um mestre, ele vai, vamos orar o que a Bíblia diz sobre esse assunto aí, né? Se for o profeta, vamos orar. Vamos jejuar até Deus dar um sonho, uma visão, uma revelação. Essa resposta. Às vezes o pastor ele é mais prático, né? Ele vai já, eu acho que é bom, vamos orar, né? Mas eu acho que tal coisa é muito mais usando mais a sabedoria para aquele momento. Um pastor dando uma resposta, faz uma pergunta para um pastor, pode ser que ele vai usar a palavra. Claro que ele tem que usar a palavra, tem que fazer tudo isso. Mas ela tem a tendência de ser mais prático, uma palavra mais, eu acho que, pois é, vamos fazer tal coisa, dá um conselho, só anima a pessoa, ouve mais a pessoa. O mestre, não, mas o que a Bíblia diz? Não, mas a Bíblia não diz isso aí, irmão, você está me pedindo conselho, mas eu já estava lembrando aqui de um texto, acabou de falar e já me lembrei de um texto assim. O profeta já, não, vamos orar, jejuar. E às vezes nem, não, mas deu o mestre, não, mas já está na Bíblia, isso aqui nem precisa nem orar nesse ponto aqui, mas vamos orar, mas isso aqui na Bíblia já. Você está entendendo o ponto que ele sempre, cada um tem uma visão diferente, até na hora de pastorear. E você vai perceber isso, que às vezes ele é prático, por isso que o pastor ele tem que estar orando bastante, lendo bastante a palavra, para ele não acabar dando um conselho. Como ele é um conselheiro mais prático, ele tem que estar cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus, para não falar alguma coisa simplesmente da carne dele, né? Que ele tem essa tendência, ele está muito, a gente brinca, né, que o pastor está muito ligado com a carne, né? Ele está sempre ali, aquele que faz o velório de manhã, o casamento à noite, né? E daí depois da tarde ainda ele tem que visitar lá um enfermo e está sempre lidando com as pessoas e conversando e falando. A Bíblia diz que ele despiolha, né? Como o pastor que despiolha as suas próprias vestes. Por quê? Porque ele está lidando tanto com os animais ali, com o pastor da ovelha mesmo, né? Ele está lidando tanto lá que ele acaba os piolhos, né? Os bichinhos, ele acaba passando às vezes. E aí ele mesmo tem que tirar. O que fala o piolho? Que tira energia, né? Que suga o sangue. Então ele pode começar a ficar, se não tiver uma cobertura, uma proteção espiritual, ele pode desanimar, porque ele está lá lidando tanto com as pessoas, né? Que ele acaba às vezes sendo influenciado um pouco daquilo. Então tem que estar sempre em oração, buscando e com uma cobertura espiritual. Amém? Então o ministério de ensino está diretamente relacionado ao mestre que tem ali os seus discípulos, né? Se é um discípulo é um aprendiz. E se é um aprendiz, ele tem um mestre. Amém? Nós vemos exemplos de ministério de ensino na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Profetas e mestres nessa igreja de Antioquia. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui é a ordenação ao ministério apostólico. Mas até aquele momento, eles eram reconhecidos, tanto Barnabé quanto Paulo, eram mais reconhecidos na área como pastores e mestres. Principalmente Paulo, talvez mais como mestre. Ele era um rabino, ele era um fariseu. Enquanto o próprio Barnabé também era um levita, né? Então, provavelmente um conhecedor profundo da palavra de Deus. E a Bíblia não coloca claro qual que representava qual ministério aqui, né? É interessante que são esses 5 ali. Alguns dizem que eu já ouvi falar que fosse Manaém, Paulo fosse mais do ministério de ensino, os outros fossem mais profético, mas não tem isso. Só diz aqui que estavam ali profetas e mestres. Então, tinha esse ministério de ensino. O Paulo, a gente sabe que tinha bem focado essa área também, porque ele conta a história dele, fala que ele era fariseu, então ele já era um rabino, né? Ele já tinha essa área de ensino na vida dele. Depois nós vemos, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. Antes, vamos ler lá o 18, Atos 18. Depois eu falo sobre Paulo. Atos 18, versículo 24. Nesse meio tempo,
chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria. Então Paulo foi para Éfeso ali com a Priscila e Áquila, e o Áquila, né? E eles saem. Enquanto ele sai, aparece lá um cidadão chamado Apolo. Em Éfeso, um judeu natural da Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então ele não conhecia ainda toda a história do que tinha acontecido com Jesus. Ele já falava sobre o Senhor Jesus, porque ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Então ele era aparentemente um rabino aqui, um judeu, um cara que conhecia profundo. Ele diz que ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. E ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso no Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Mas mesmo sendo mestre, ele ainda faltava um pouquinho de conhecimento aqui. E a Bíblia diz que ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo com mais exatidão e lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, eles chegaram, viu? Deixa só nós completar aqui. Você conhece o batismo de João, mas sabe que Jesus já morreu, então agora o batismo é diferente. Em nome de Jesus, né? Ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Explicou para ele ali, o Espírito Santo já veio, já foi derramado. Tal. Completaram o ensino. Então, podemos dizer assim que Priscila e Áquila, pelo menos nesse momento, tiveram um ministério de ensino. Eles ensinaram ele aqui, aprofundaram. Olha, muito bom, você já está pregando, está tudo certo. Só você sabia que ele já morreu? Explicou o restante do processo aqui para ele. E aí, querendo percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. A Bíblia não diz que ele chegava lá, levantava os paralíticos, os mortos ressuscitavam, profetizava, não. Esse cara conhecia, ninguém chegava lá e mostrava para o judeu, no hebraico ali, os detalhes. Tá vendo aqui, eu estou te provar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Era isso que ele fazia, porque ele era um mestre. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala lá, eu plantei, Apolo regou, porque depois ele vai para Corinto. Não é verdade? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, né, Atos 19:1, chegou a Éfeso achando ali alguns discípulos. Amém? Então, por isso que ele fala, eu plantei, eu como apóstolo fui lá, plantei. Alguns colocam também ele como apóstolo, o Apolo. Mas você vê que é bem forte o ministério de ensino. Eu plantei, Apolo regou. Regou, porque ele era um ministério de ensino. Ele foi lá aprofundar o conhecimento. Paulo, quando chegou, não deu tempo dele fluir muito no ensino. Porque quando ele chega lá em Corinto, ele chega lá com sinais, prodígios, maravilha, batismo do Espírito Santo, logo ele tem que sair dali. E aí quem vem para dar continuidade, discipular o povo melhor ali na palavra, mostrar mais detalhes da palavra, é o Apolo. Aleluia. Então Apolo tinha esse ministério de ensino, você bem forte a importância desse ministério. Alguém talvez ia dizer, olha que evangelista bom. Mas é porque ele conhecia tão bem a palavra de Deus que as pessoas até se convertiam. Todos os ministérios podem evangelizar, só que a maneira dele evangelizar é diferente, né? Ele é um mestre. Então ele vai nos detalhes da palavra de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo também, nós vemos que ele fluindo muito, né? Não tem como dizer que ele não fluiu no ministério de ensino, né? Olha o tanto de as cartas, né? Talvez os maiores escritores do Novo Testamento, principalmente das doutrinas, dos princípios da palavra de Deus, são as cartas do apóstolo Paulo. Então um ensino muito forte. Embora ele não tenha nenhum dos 4 evangelhos, nós podemos dizer que cada um dos 4 evangelhos tem a autoridade apostólica, né? Mateus, o apóstolo Mateus, Marcos, Pedro, porque Pedro considerava ele como um filho, né? Discipulou alguém que estava ali, provavelmente todo o evangelho de Marcos foi falado através do apóstolo Pedro.
João, porque é o apóstolo João, e Lucas. Lucas andou com o apóstolo Paulo. Então, de certa forma, ele tinha essa autoridade apostólica ali, embora ele também provavelmente tenha conversado, né, com outros, porque ele, quando vai escrever Lucas, né, ele fala ali que por ordem, ele tenta escrever por ordem. Então, de acordo com o relato de Lucas, a gente acredita que seja um pouco mais organizado no sentido de ordem, o livro de Lucas. Mas no sentido de didática, daí já seria mais Mateus. Mateus, inclusive, muitos dizem que ele tem o Evangelho de Mateus, ele é talvez considerado o mais didático no sentido para você usar ele para ensinar alguém. Você poderia usar só o Evangelho de Mateus como uma espécie de discipulado, quase. Nos primeiros séculos, alguns dizem que era muito usado, provavelmente quando ele foi escrito, ele tinha muito essa direção de trazer essa organização editorial dos ensinos de Jesus. Veja que ele é o que fala lá o Sermão da Montanha. Não tem nos outros daquele jeito, com toda aquela descrição daquele jeitinho. A descrição, as maneiras que ele vai citando as histórias do Senhor Jesus ali, as palavras, não era só contando a história, como Marcos, por exemplo, que é o mais rápido, né? Parece que vai mais contando a história e ele é mais focado na impressão para os gentios. Enquanto Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é muito mais focado aparentemente, para os judeus. Tem muitas terminologias judaicas ali, mas nós já chegamos lá, vamos falar de Paulo, já volto a falar sobre Mateus. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, diz assim: pretendendo passar... Não é esse. Aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Paulo falando, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. 2 Timóteo 1, 11. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E mestre. Ele tinha esse chamado muito forte na vida dele, a ponto de quase ser distinguido ali. Ele coloca mestre. Tem outro texto que ele fala que ele é mestre dos gentios, né? É no 1 Timóteo 2,7. 1 Timóteo 2,7 fala assim: para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Né? Não estou mentindo, é só apóstolo. O apóstolo Paulo. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Mestre dos gentios. Ou seja, ele tinha esse encargo, como talvez aquele que ia trazer doutrinas que iam ficar na palavra de Deus e que até os nossos dias nós iríamos usar. Todos os outros mestres que vieram depois do apóstolo Paulo usam os textos dele, né, para falar sobre os mais diversos assuntos, sobre princípios doutrinais da palavra de Deus. Aleluia. Além disso, quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, né, voltando lá para o Evangelho de Mateus, cada um dos evangelhos tem uma representação de algum ministério. Nós falamos o Marcos, é muito evangelístico, né? Ele é o mais rápido de todos os evangelhos, ele parece que está realmente só contando a história, ele nem se prende quando ele era criança, esses detalhes. E ele foi feito justamente por Marcos e provavelmente, talvez grande parte, ele narrado pelo Pedro. Já o ministério de ensino nós colocamos como o Mateus. Mateus, ele é mais didático no sentido de ensino. Ele tem ali não só uma história organizada por ordem, colocada, mas sim ensino mesmo. Ele coloca ali as pregações do Senhor Jesus. As pregações, o Pai Nosso, que a gente fala até hoje, está lá. É o evangelho, alguns dizem que é o evangelho do Pai, tem tantas vezes que aparece Deus como Pai. Em Mateus, que fala lá da grande comissão. Mateus é o evangelho que aparece só uma vez, né? A cobrança de impostos que Jesus pagou, né? Quando ele vai lá
para pescar. Manda Pedro, né? Vai lá, pesca o peixe e traz. Ali aparece. Provavelmente é interessante porque o Mateus, ele era cobrador de impostos. Ele era um publicano. E as pessoas começam... Estava até comentando com o pastor que as pessoas às vezes colocam, eram todos pescadores, pessoas simplesinhas, né, que não tinham nada. E aí Jesus chamou eles. Não eram todos assim. Mateus foi um dos apóstolos. Quando ele foi chamado, ele era um publicano. Provavelmente uma pessoa que tinha boas condições financeiras. Uma pessoa muito bem financeiramente. Os publicanos ganhavam bem. Eram mal vistos pelos judeus, porque ele estava trabalhando para os romanos. Mas ele era uma pessoa muito bem financeiramente. E provavelmente muito bem intelectualmente. Conhecedor ali. Eu já ouvi falar alguma coisa também, não vou te afirmar porque eu não sou profundo nessa área, mas que Mateus teria uma diferença com o Evangelho de Marcos, outros textos, no sentido até mesmo do grego, ali, ser mais rebuscado, mais profundo. Ele tinha um conhecimento melhor nesse sentido. O Mateus, tanto é que ele ficou com essa área do ensino. Por que nós colocamos assim? Mateus, ele tenta já provar desde o comecinho que Jesus é o Messias. Enquanto Lucas é mais no sentido dele ser humano, quando você vai ver a genealogia de Lucas, aparece lá em Lucas, ela é focada lá para levar lá em Adão. Olha, filho de Adão, ele é um homem, ele veio como um homem, focado nesse sentido. Já Mateus não. Ele começa lá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, ele começa. Mas ele começa a dizer, filho de Davi, ele é o filho de Davi. Ele é o Messias. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Messias, aquele que estava sendo chamado. Alguns dizem que tem muitos textos, muitas partes aqui de Mateus, que ele tenta ficar realmente provando, como se ele estivesse falando com os judeus, assim, pregando, fosse um evangelho focado para falar com os judeus sobre o Senhor Jesus. Enquanto Marcos, que não se atém a algumas coisas, seria mais para os gentios. Dá a impressão que ele seria um evangelho mais para gentios, enquanto Mateus seria mais para judeus. Então ele é mais didático. Alguns dizem que ele era a organização editorial ali dos ensinos de Jesus, a maneira que ele coloca. Traz uma ideia de um manual catequético, né? Como se fosse uma catequese, né? dos católicos, né? Para os recém-convertidos. Você poderia pegar aqui, se quisesse ensinar uma pessoa, você daria um estudo tremendo, pegar um por um aqui dos capítulos aqui de Mateus. Daria certo. Enquanto às vezes outros evangelhos já fica mais complicado. Algumas pessoas dizem, leia primeiro João, mas João, quer dizer, é o mais, às vezes, complexo ali, eu acho, para a pessoa que primeira vez lê João. Leia Mateus primeiro. Leia Marcos. Marcos vai estar mais a história só, assim. Mateus já vai ter algumas coisas que a pessoa vai vir perguntar para você, por causa dos ensinos de Jesus, das pregações do Senhor Jesus. É a impressão que eu tenho. Mas não só isso, alguns dizem também que ele traz uma ideia também de um manual, não só para novos convertidos, mas também como uma espécie de compêndio para os líderes, ou ainda que naquela época tivesse sido usado como para ser lido, né, nas liturgias homiléticas ali da reunião. Lembra que no começo, bem no comecinho, ele só tinha o Antigo Testamento. Então não eram todas as igrejas que estão todas as cartas, todos os evangelhos, todos os textos do Novo Testamento como eu e você hoje temos. Então muitas igrejas talvez tinham apenas lá o Mateus. Tinha pouca coisa. E aí ali já estava descrito, tinha já o suficiente para dar um bom ensino para aquele povo. Amém? E outro mestre, que é o mestre dos mestres, né? Não é o mestre dos magos, né? O mestre dos mestres. O Senhor Jesus. Esse sim foi o maior mestre. O Senhor Jesus. João capítulo 13, versículo 13. Você sabe que a palavra mestre, né? Jesus, ele fala, tem aqueles, tem uns que queriam ser chamados só de mestres, né? No sentido só de soberbo e tal. Não é que Jesus desprezasse isso. Não desprezava o título. Mas tinha gente que só queria aquele título para aparecer. E aqui, em João 13, versículo 13, diz assim, vós me chamais mestre, e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Veja que ele vincula, inclusive, o título com a humildade aqui. Ele não diz, ele fala, tem uma hora que dá a impressão que ele está falando mal, olha, vocês querem ser mestres, tal, porque tinha aqueles fariseus, né, saduceus ali, queriam, gostavam, né, como fosse no sentido de soberba, ele fala, ele não despreza isso. Mas ele coloca aqui, dentro da maneira correta que deveria ser, vocês são apóstolos, mas tem que lavar os pés uns dos outros, tem que ser humildes. E ele aqui também reconhece, não só as pessoas falavam para ele mesmo reconhece o ministério de ensino. Ele não era só um profeta, um apóstolo, um evangelista, o pastor, o supremo pastor, mas ele também é o mestre dos mestres. Amém? Glória a Deus. Existem muitos outros textos, eu não vou ler todos, eu tenho anotado aqui um monte de textos onde Jesus é chamado de mestre. Várias vezes Jesus é chamado de mestre. Inclusive quando Maria lá encontra Jesus lá, fala, mestre, lembra aquela música lá da Ana Paula Valadão? Rabone, meu Jesus ressuscita, não? Que ela chama mestre, porque é o que está lá no texto, né? Que ele era a maneira que mais se referiam ao Senhor Jesus. Eu acho que o termo que era mais usado para o Senhor Jesus era mestre. O mais reconhecido e interessante, que é o que menos as pessoas falam dos 5 ministérios, talvez. Menos, talvez, até do que apóstolo. Nunca vi alguém, dificilmente alguém vai se chamar de mestre, no máximo um professor, né, nos seminários teológicos, já é um professor, né? Mas é o mestre. Mestre não traz apenas uma informação, né? O que esse ministério faz? Ele não traz apenas informação. Não é uma pessoa que só tem muito conhecimento na cabeça. Mas ele tem uma voz de autoridade para falar nas nossas vidas. Essa que era a diferença do Senhor Jesus, que eles ficam, nossa, que autoridade, né? A maneira que ele falava com autoridade, ele não falava simplesmente como se eu estou lendo aqui um texto aqui, repassando uma aulinha aqui, não, estou falando que ele falava com autoridade, porque ele tinha uma revelação, uma certeza daquilo, para passar um conhecimento que as pessoas podiam confiar, não, o pastor falou tal coisa lá, tem que ser aquela pessoa que tem aquele chamado para isso. Porque não, o texto diz assim, ele não vai, olha só, vou só repassar aqui um assunto. Não, ele estudou, ele orou, ele tem uma revelação da palavra de Deus, ele tem essa unção, essa capacitação, essa autoridade para trazer a palavra de Deus, para guardar, para proteger o rebanho. Amém? Nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo falando sobre a revelação da palavra de Deus. Como ela não pode ser só letra. Deixa aí só marcado aí, só para não perder esse outro texto. Deixa aí. Em João, por exemplo. João capítulo 5, no versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, Jesus está falando, olha, vocês estudam muito a palavra, isso está certo, porque nelas tem a vida. Entretanto, vocês não vêm a mim para ter a vida. Então tem que ter essas duas coisas, não é só a palavra, ele precisa ter o poder de Deus, para que ele não caia em heresia. Agora sim, vamos voltar lá 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 6.
Veja que ele está falando para os coríntios aqui, onde ele tinha chegado lá com demonstração do Espírito e de poder. Ele até fala um pouco antes aqui no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque ele chegou lá evangelizando, ganhou um povo lá e ele sai. Depois que vai vir o Apolo. Ele fala, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor na glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele está falando dessa sabedoria que é sobrenatural. É a sabedoria que Deus dá para o chamado do mestre. Ele precisa ter essa unção, essa sabedoria sobre a vida dele. Claro que ele já tem uma facilidade maior ali para o estudo, para o ensino, que é uma coisa que está dentro dele. Mas se ele não buscar o Espírito Santo, se ele só estudar, só ler, ele vai entrar em heresia. Vai entrar em heresia. Alguém já disse, né, que o primeiro hermeneuta foi Satanás. Vocês sabiam disso? Alguém já disse que Satanás foi o primeiro hermenêutica, aquele que fez a primeira análise do texto. Falou, não foi isso que Deus disse? Né? Lembra que ele pergunta lá para Eva, lá, olha, não foi assim que Deus disse, olha, que vocês não podem comer de todas as árvores. Do jardim, não, nós podemos comer. Ele já faz uma análise. Ele pegou a palavra de Deus e distorceu. Por isso que entender a palavra de Deus já é uma batalha espiritual. Se a pessoa não está cheia do Espírito Santo, o Satanás sopra uma heresia e ele toma posse. Porque ele só lê o texto, só ouve o texto, mas não está cheio do Espírito Santo, não está buscando a Deus, não está protegido. Entre uma heresia e ele aceita. Que não está protegido. Precisa das duas coisas, da palavra e do poder de Deus. Essa era a diferença de Jesus Cristo para os outros mestres ali. Que eles não tinham o Espírito. E aí, na continuação, o texto diz assim, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Versículo 11, 1 Coríntios 2, 11. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então aqui, ele coloca bem claramente essa questão do Espírito Santo nos dar sabedoria, que existe a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus, ela só vem através de uma vida cheia do Espírito Santo. É a pessoa que tenta só o poder, né? Então não preciso ler, não preciso estudar, vou só orar, só jejuar, só ir para o mundo, vai entrar em heresia. Ela vai entrar em alguma heresia. Da mesma forma aquela pessoa que só estuda, só lê os livros, só lê a Bíblia, não busca o Espírito Santo, não está cheia do Espírito Santo, ela vai entrar em alguma heresia.
Ela precisa das duas coisas, da palavra e do poder de Deus. É isso que o mestre, ele faz justamente essa ligação. Lembra que a gente falou que o ministério apostólico e profético, eles estão muito mais essa parte vertical, né? Vertical entre Deus, né, e o céu, né? O apóstolo chega, começa a falar do céu, da glória, do avivamento, umas coisas assim, a pessoa parece que está longe da realidade, né? Mas o pastor está falando umas coisas fora da realidade, né? O profeta também, oração, jejum, umas coisas muito, muito vertical, né? Aí vem o mestre, o evangelista, é muito mais horizontal. O pastor e o evangelista é muito mais horizontal, né? Ele vem com as coisas da vida da familiar, dos seus trabalhos, dos seus negócios. A evangelização, olhando para os seus problemas, para te ajudar. Olha, vem para Jesus, vai ser melhor. E assim por diante, é muito mais horizontal. E quem faz essa ligação, essa ligação entre aquilo que Deus está falando ali com o apóstolo, com o profeta, né? Faz essa ligação ali no meio, é justamente o ministério de ensino. Ele que vai fazer essa ligação. Ele ouve lá o que Deus falou lá com o apóstolo, com o profeta. Ele vê na Bíblia se aquilo realmente se coaduna com o que a palavra de Deus fala. E ele traduz, ele explica, ele confirma ou fala, acho que isso aí só está um pouquinho fora da palavra de Deus, esse aqui está certo. E ele está nesse meio termo. Por isso que ele precisa ser uma pessoa bem equilibrada para fazer isso, para ter o ministério de ensino. É como um jurista. Né? Às vezes eu falo sobre isso e as pessoas ficam, né? Quando vê um crime lá, a primeira coisa é a emoção, né? Aquela pessoa vai pela emoção. Isso deve ter um cara mesmo de ser bandido mesmo. E o jurista não pode ser assim. O juiz não pode ser dessa maneira. Advogado, até ele toma o partido, né? Se ele está dependendo do lado que ele está defendendo. Agora o juiz, não. Ele tem que pegar as provas, tem que olhar para a lei e julgar como se ele não conhece, sem ser parcial. Pelo menos a teoria é assim. Ele tem que ser imparcial. Ele olha para a lei, ele pode até falar, olha, pô, até um pouquinho imoral, estranho que ele fez, mas não tem nada na lei aqui e tal, vai ser... E a pessoa, mas como? É assim, eu estou analisando de acordo com o que a lei diz. Entendeu? Poderia até querer matar ele, mas não posso, porque a lei aqui não permite, que é uma causa pétrea aqui da nossa legislação, aqui não existe pena de morte. Então, no máximo aqui tem tantos anos aqui, tal. Por mais que ele esteja com vontade. Porque ele é dentro da lei. Ele vai na palavra. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Amém? Então ele não traz apenas a informação, ele tem essa autoridade da palavra. A palavra, inclusive, nos ensina lá em 1 João, capítulo 2, o 27, fala que a unção do Espírito Santo ensina todas as coisas. O que é unção? Ali fala só unção, né? A unção do Espírito. Lembra que lá em João, capítulo 16, diz que o Espírito Santo ele ia guiar a toda a verdade. Guiar a toda a verdade. Certa vez, Jesus, sendo questionado pelos saduceus, eles perguntam a ele a respeito de uma mulher que teve vários maridos, e daí todos eles morreram, né? Quando ela chegar no céu, de quem que ela vai ser esposa? E aí Jesus, olha, esse erro não vem senão porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Veja que Jesus não falou que eles não conheciam só as Escrituras, mas falou que eles não conheciam o poder. Porque o acerto está nessas duas coisas, ter a palavra e o poder de Deus. Tem que estudar e tem que estar cheio do poder de Deus. Aleluia! Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Paulo aconselhando Timóteo. 1 Timóteo 4, versículo 13. Persista ainda em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Outro texto, eu gosto da outra versão. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Amém? Lá em Romanos capítulo 12 também, ele fala sobre aquela pessoa que tem um dom, né, para o ensino. Romanos 12,
versículo 7. Se ministério, dediquemos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esmere-se no fazê-lo. Paulo, inclusive, chega a falar que ele seria digno de dobrar os honorários, aquele que ensina. Lá em Esdras também é um grande exemplo. Esdras capítulo 7, versículo 6, exemplo de mestre na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento. Já estamos encerrando, queridos. Depois, vocês estão tão animados que eu acho que vocês vão querer assistir de novo, né? Deve estar gravado. Esdras capítulo 7. Versículo 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, olha só, ele era um cara profundo na palavra e tinha unção sobre ele. É um exemplo de mestre. Seu Deus que estava sobre ele. O rei concedeu tudo quanto ele pedira. Lá no versículo 10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração, Esdras 7, versículo 10, disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel. Veja só que tem que ser o mestre. Ele tem que conhecer a palavra de Deus, ele tem que aplicar na vida dele e ensinar a palavra de Deus. E para cumprir e para ensinar Israel e os seus estatutos e os seus juízos. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 8, fala de como ele instruiu, né? Quando ele começa lá a ler o livro da lei, ele foi lá para realmente trazer a instrução. Ele era um sacerdote. E aí, lá em Neemias, capítulo 8, versículo 8, diz assim: leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Esse era um ministério de ensino muito forte na vida de Esdras. Mas além disso é importante também falar sobre alguns cuidados. Lá em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Versículo 1 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então veja o que a Bíblia diz aqui, queridos. Não torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Nós não vemos esse mesmo tipo de asseveração para apóstolos, para pastor, para profeta. Não tem, mas tem para o mestre. A Bíblia diz que ele vai ser um juízo maior. Todo mundo lá, na hora lá, alguma coisinha, não sei, né? Estou brincando. Né? Talvez uma coisinha ou outra, até dá para uma passagenzinha. Agora o mestre, a pessoa que foi encarregada de conhecer a palavra profundamente, viver a palavra e transferir, ministrar aquela palavra, ele vai ser mais cobrado. Você sabia disso? A cobrança vai ser maior.
Talvez por isso que o salário dele é maior. Que a cobrança é maior. Né? Paulo fala, olha, eles são daqueles que se cansam através do ensino, e essas pessoas são dignas de dobrado honorário. Mas por que também aqui em Tiago fala que vai ter uma cobrança maior? Porque tem que cuidar da palavra. Às vezes uma palavra que eu fale, na meio da mensagem, eu fico tão bravo se um dia eu falo, às vezes eu, troquei alguma palavra lá, às vezes eu ia falar o nome de um autor, falo outro, depois eu querendo cuidar. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Embora, às vezes, aquilo nem vai mudar. A pessoa nem prestou atenção no que eu falei. Mas eu vi. Eu prestei atenção no que eu estava falando. Às vezes, aquilo não era o centro da palavra. Quanto mais se eu for falar errar numa doutrina. Porque até nessa parte é tranquilo, né? Isso é normal, né? Às vezes a pessoa troca uma palavrinha, não estou falando isso. Mas se for doutrinário, e eu falei e aquela pessoa começou a praticar alguma coisa porque ela achou que estava tudo bem. Já pensou? Traz um ensino, começa a confundir o que é graça. É muito cuidado. Porque às vezes se a gente usa às vezes uma roupa, daqui a pouco os irmãos estão tudo querendo usar aquela roupa. O que mais se eu falar alguma coisa? As pessoas é daquele jeito. Se eu falo para elas assim, irmão, não tem problema comer um docinho de vez em quando, a pessoa vai lá e compra um pote de doce. Se empanturra. Entende? Porque a palavra do mestre tem que cuidar, tem que ser bem explicadinho. Bem explicadinho, para a pessoa entender, para ela não sair fazendo a mesma coisa. Como entra as heresias? Sutilmente, é como um fermento. Tem que ter um cuidado. Eu me lembro quando estava no seminário, que eu tinha lá meus 17 anos, né? Eu estava ainda nos adolescentes, né? Porque você é 25, ainda fazia parte dos teen. Até 19 é adolescente, teen ainda. E eu conhecia a palavra de Deus, mas não tinha assim muito conhecimento essa questão de teológica, de algumas coisas, né? E às vezes eu pegava, que nem criança, pensando, né? Eu acho que o mundo, aquele pensamento assim, né? Acho que será que cada passo que eu vou dar, que Deus já sabe, né? Então será que Ele planejou, está tudo planejado, não está planejado? Aquelas coisas bem de uma criança pensando na Bíblia. Eu não tinha esse conhecimento. E lá fui organizando esses pensamentos. Fui organizando. Eu me lembro que uma época começaram a falar muito sobre a graça de Deus lá no seminário. Sobre a graça de Deus, a gente começou a estudar sobre a graça de Deus, aprofundar. E até que chegou um momento que a gente começou a entrar em alguns pensamentos que são pensamentos hereges sobre a graça. Acho que isso é graça, mas daí parece estranho, parece que se eu estiver jejuando, eu estou fazendo um negócio que não é graça, porque é um favor imerecido. Como que eu estou jejuando para alcançar algo? Se eu vou ficar orando demais, eu vou estar tentando alcançar aquilo. Entende? E é um fermento. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas calvinista e arminiano é um pouquinho disso, é um pouquinho aquilo. Não, meu querido. É uma visão bíblica. Diferente. Totalmente diferente. Ele pega todos os textos, mudam. Quando a pessoa entra um fermento pequenininho, muda toda a visão. Ela vê Jesus diferente, ela vê o antigo, o novo, tudo diferente. Por causa de uma heresia que entrou. Uma distorção do que é a graça de Deus, muda toda a visão. E vira uma pregação herege, que vai levar pessoas à heresia, a se perderem. A Bíblia diz que no fim dos tempos haveriam falsos mestres, que ensinariam as coisas, as pessoas até estariam procurando mestres que iam falar coisas que elas iam gostar de ouvir. Ai, essa palavra é tão gostosinha, ele só fala aquilo que, né, só a parte boa ali. Um mestre que, não, tudo é graça. Não, o amor, é só o amor de Jesus. É o amor, mas não o amor bíblico, é um amor distorcido. É a graça, mas não é a graça bíblica, é uma graça distorcida. Entendeu? Desde aqueles primeiros séculos, eu já via essas coisas. A Bíblia fala desse cuidado, as pessoas ficam, temos que cuidar com os falsos apóstolos, com os falsos profetas. E as pessoas esquecem dos falsos mestres, porque esse é mais sutil. Porque se ele é um mestre, normalmente é uma pessoa que vai ter bastante conhecimento,
É uma pessoa que passa uma ideia de intelectual e ele entra melhor, às vezes, na sociedade. Ele é mais bem visto, porque um profeta, no meio da sociedade, ele é um cara meio louco, né? Um apóstolo, assim, não entra muito. Agora, um mestre, um cara que chega ali com grego, com hebraico, com conhecimento, ele é mais sutil. É mais sutil e é perigoso. As pessoas iriam estar buscando, a Bíblia diz que no fim dos tempos as pessoas iam buscar esses falsos mestres, que iam trazer uma palavra ali bonita e ia te provar na Bíblia que você não pode pecar tranquilo aí, que não vai dar nada. Ele vai te provar que você não precisa orar. Vai te provar na Bíblia que você não precisa jejuar. Vai te provar na Bíblia que esse pecadinho aí, não fica, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai todo mundo pro céu. Ele te prova. Se você não tiver conhecimento. Se você não tiver uma unção, a unção de ensino não tiver sobre a sua vida. Se não estiver sendo tocado por alguém com esse ministério. Se não estiver bem protegido, firmado na rocha, na palavra de Deus. Aí vem qualquer vento de doutrina e leva. Por isso que existe o ministério de ensino. Para que não venha qualquer vento e te leve. Então foram tempos bem importantes naquele tempo lá. Tanto é que daí o meu artigo foi justamente sobre... Como é que era? Como é que era o título? Acho que era Em Concordância com Deus, Sinergia em Concordância com Deus. Totalmente diferente do monergismo, né? Que é o calvinismo. Que é uma coisa, parece uma coisa simplesinha, mas que traz uma destruição no todo o teu entendimento bíblico. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 diz assim: nem se ocupem com fábulas. Versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem as discussões do que o ensino de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem. A ideia do mestre não é ser uma pessoa complicada que ensina um negócio que você nunca consegue entender, mas ser uma palavra que vem de Deus, que realmente é bíblica. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendem todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ele está falando que já existiam pessoas que queriam ser mestres, mas que não eram mestres verdadeiros da palavra de Deus. Por isso que nós temos que cuidar para reconhecer os verdadeiros. Às vezes você coloca lá uma pergunta lá no Google, aparece um monte de falso mestre, ensinando mais bonito, bem bonitinho. Você fica impactado, você se convence. Mas quando você vai para a Bíblia, não é bem daquele jeitinho, não. Por isso você tem que estar atento. Atento à palavra de Deus. O chamado do ensino ou de mestre é muito importante. Se bem empregado, mantenha a igreja protegida contra as heresias. Valorize esse chamado. Reconheça quem tem. Mas deixe-se ser tocado por ele, por esse ministério. Estudando as Escrituras, sendo guiado pelo Espírito Santo, pois só assim estaremos firmados na rocha até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar em pé, queridos. Vamos orar agora. Vamos pedir que a unção de sabedoria venha sobre nós. Eu lembro quando eu estava lá no seminário, uma vez um pastor que era do Ministério de Ensino, ele
põe as mãos sobre mim e fala, receba a sabedoria de Deus. E eu creio que desde aquele tempo mudou. A sabedoria de Deus estava sobre a minha vida. Só que a sabedoria, ela dá trabalho. A sabedoria não é como uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é como uma pessoa que não sabe tocar um violão e ela recebeu a palavra de conhecimento, o dom de palavra de conhecimento para tocar violão. Do nada ela começa a tocar violão. Seria maravilhoso, né? Agora a sabedoria não é assim. A sabedoria, Deus te dá ela, e se você não coloca alimento, ela não faz diferença nenhuma na tua vida. Se ela dá trabalho, você precisa ler a palavra de Deus, e aí a sabedoria vai te capacitar a entender. Por isso você está sempre buscando, orando no Espírito, né? Orando em línguas, ela libera os mistérios dos céus. Orando no Espírito, buscando a Deus, mas estudando, porque aí você colocando diante dos seus olhos, coloca na sua mente a palavra de Deus, aí ela vai funcionar. Ela trabalha, a sabedoria do trabalho. Como se fosse um violão, por exemplo, só Deus deu a capacidade do violão, mas ela nunca pega o violão ali, nunca estuda, nunca procura melhorar, nunca vai melhorar. Por mais que esteja nela a capacitação. Entendeu? Essa é a sabedoria. A sabedoria dá trabalho. Por isso que Salomão, ele fala sobre os livros, sobre o estudo, e quanto ele se esforçou, quanto ele se cansou para crescer na sabedoria, porque ele recebeu a sabedoria, mas ele trabalhou para que essa sabedoria fluísse na vida dele daquele jeito. Amém? Vamos orar ao Senhor agora, quero orar, pedindo que essa sabedoria venha sobre nós, um novo nível, mais revelações da palavra a partir de hoje. Pai, eu apresento cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai estar assistindo essa mensagem também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, não soube quando eu falar agora, em nome da unção de sabedoria vai ser liberada sobre cada pessoa, tanto que estiver assistindo esse vídeo, quando aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, que a tua unção, Senhor, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, fora, caia por terra dos olhos, todas as escamas dos olhos das pessoas que ouvirem essa mensagem, essa oração, em nome de Jesus, caiam por terra todas as escamas dos olhos, toda a surdez espiritual vai embora, todo espírito que atrapalha o entendimento, toda a cegueira espiritual, a surdez espiritual que vai embora em nome de Jesus. Que o fogo do Senhor venha queimando lá na cabeça, plano dos pés de cada um de nós aqui, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, queimando todo entendimento errado da palavra de Deus, e que essa unção venha, Senhor, trazendo a sabedoria do céu, a unção de sabedoria, o dom de palavra de sabedoria, para entender a palavra do Senhor, um novo nível sobre cada pessoa que está aqui, cada pessoa que ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Receba a sabedoria do Senhor. Sabedoria, inteligência, para compreender as Escrituras, para ser protegido, tanto para entender a palavra de Deus, como para não deixar com que as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos entrem no seu coração. Em nome de Jesus, toda dúvida, toda incredulidade, todo entendimento errado seja queimado agora, em nome de Jesus, fora das mentes. E que a sabedoria do céu repouse sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Vamos na paz.